todos terão uma chance de salvação? A morte parece tão caprichosa, tão injusta. Mas Deus é misericordioso e tem poder sobre a morte. Como Ele dará uma chance de salvação para todos? Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Mas considerando as massas da humanidade que nunca sequer ouviram o nome de Cristo, muitos cristãos se perguntam se ou como teriam uma chance de salvação. Acreditamos que a Bíblia ensina que todos terão uma chance real por meio da doutrina frequentemente negligenciada da ressurreição dos mortos e do julgamento de Deus. Hebreus 6, 2. Há esperança para o descrente que rejeitou o chamado de Deus e rejeitou seu modo de vida? Não. Uma pessoa que conscientemente recusou o chamado de Deus e o modo de vida que ele revela tem apenas o lago de fogo para esperar, que acabará com sua existência pela eternidade. Hebreus 6, versos 4 a 6. Hebreus 10, versos 26 a 29. No entanto, há outro tipo de descrente. Aquele que nunca teve a oportunidade de escolher ou rejeitar o modo de vida de Deus. Muitas pessoas sinceras acreditam que devemos aceitar Jesus nesta vida ou estamos perdidos para sempre. Mas e os bilhões de pessoas que viveram suas vidas sem nunca ouvir o nome de Cristo e, portanto, não tiveram chance de salvação? Atos 4:12. É justo que Deus os destrua para sempre quando eles nunca tiveram realmente a oportunidade de entender sua verdade? Muitos sabem que Deus ressuscitará os santos no retorno de Cristo. 1 Tessalonicenses 4:16, 1 Coríntios 15:52. Mas a maioria lê logo de cara os ensinamentos de Cristo sobre uma segunda ressurreição. Ele falou de pessoas de diferentes eras se encontrando face a face no dia do julgamento. Mateus 11, versos 20 a 24, Mateus 12, versos 41 e 42. Lucas 10, versos 12 a 15. Deus trará de volta à vida o povo de Sodoma, Tiro, Sidom e Nínive, junto com a rainha de Sabá, ao mesmo tempo que aquelas pessoas que ouviram Cristo falar essas palavras no primeiro século. A única maneira de isso ser possível, para pessoas que viveram literalmente centenas de anos de diferença, viverem novamente ao mesmo tempo, é Deus ressuscitar todas elas ao mesmo tempo. Uma segunda ressurreição permite uma primeira chance de salvação. Como vimos em Hebreus 6, versos 4 a 6 e Hebreus 10, versos 26 a 29, as Escrituras são claras sobre o fato de que todas as pessoas têm apenas uma chance de salvação. No entanto, uma segunda chance na vida não é o mesmo que uma segunda chance de salvação. Voltar à vida permitirá que aqueles trazidos à vida na segunda ressurreição tenham sua única chance de salvação. O apóstolo Paulo insinuou uma segunda ressurreição em seus escritos, Romanos 11, versos 26 e 27, e o livro do Apocalipse fala dela tão especificamente quanto Cristo o fez. Apocalipse 20, versos 5, 11 e 12. Essas referências não são sobre a ressurreição dos santos mencionada em 1 Coríntios 15:52, pois as pessoas nas referências acima são chamadas de inimigas, Romanos 11:28, e são contrastadas com os santos. Eles são chamados de o resto dos mortos em Apocalipse 20, verso 5. Em Apocalipse 20, verso 5, a expressão "esta" é a primeira ressurreição se refere à ressurreição dos santos. Sabemos pela referência acima em 1 Coríntios que Deus faz isso no retorno de Cristo e no início de seu governo de 1000 anos na terra, e não no fim. A primeira parte do versículo, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem, é uma declaração entre parênteses que fala de mortos que não viverão novamente até que os 1000 anos acabem. Claramente, a primeira parte do versículo não está falando da ressurreição dos mortos justos, mas sim daqueles que morreram sem uma chance de salvação. O grande trono branco, o tribunal de Deus. Por que dizemos que Apocalipse 20, versos 11 e 12, onde Deus julga de um grande trono branco,
Se refere a uma segunda ressurreição. Se essas pessoas tivessem entendido e obedecido à verdade em suas vidas, Deus as teria ressuscitado 1000 anos antes, no retorno de Jesus Cristo, a primeira ressurreição. 1 Coríntios 15:52. Ou, se elas tivessem entendido a verdade e a rejeitado, a única parte inacabada do julgamento de Deus seria a sentença de morte. Nenhum julgamento adicional seria necessário em nenhum dos casos. Qual é a diferença entre julgamento e sentença? O julgamento é parte de um processo contínuo. Deus está no processo de julgar os cristãos hoje. 1 Pedro 4:17. Traçando um paralelo com os tribunais humanos, o julgamento envolve a coleta de evidências, pesando ou avaliando essas evidências e a passagem de uma sentença final. Qualquer pessoa, viva ou morta, cuja mente Deus não abriu para o entendimento espiritual, não começou o processo de julgamento que termina com uma decisão, sentença, de vida eterna ou de morte. Aqueles que serão trazidos à vida na segunda ressurreição, Jesus disse que seria mais tolerável para alguns do que para outros. Mateus 10:15. Se Deus ressuscita essas pessoas apenas para sentenciá-las à morte, os comentários de Cristo não fariam sentido algum. Se todos morressem, o julgamento não seria mais tolerável para um do que para outro. Mas claramente, o julgamento deles é incompleto e, portanto, Deus os traz de volta à vida física. Ezequiel 37, versos 1 a 14, descreve a segunda ressurreição em detalhes coloridos. Ele fala de uma nação inteira que morreu sem esperança de vida e sem o conhecimento de Deus, que poderia levá-los à salvação. Deus lhes promete duas coisas: ressuscitá-los para a vida física e dar-lhes entendimento espiritual. Ezequiel 37, versos 10 e 14. O dom do Espírito Santo os capacitará a viver o modo de vida cristão. A maioria das pessoas no túmulo não conhecia o único nome pelo qual a salvação é possível. Atos 4:12. E Deus quer que toda a humanidade tenha uma oportunidade de salvação. 2 Pedro 3:9. Se não houvesse uma segunda ressurreição, a maioria das pessoas ao longo da história sofreria uma condenação injusta à morte no lago de fogo, sem nunca ter uma chance de conversão. Mas Deus é justo e misericordioso. Se Deus está abrindo sua mente para entender sua verdade, agora é a hora de agir. Não há segunda chance, mas é reconfortante saber que Ele misericordiosamente dará a todos uma primeira chance. Esse artigo e muitos outros você encontra em nosso site portugues.ucg.org. Acesse e saiba muito mais.